Canta assim, ó. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós iremos aqui. Viemos pra adorar Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui Te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Aleluia. O nome dele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Não há outro nome igual ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Luci. Bom dia, Isaura. Bom dia, irmã Clotilde. Bom dia. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rapidão pra gente começar. Bom dia, Gemima. Bom dia, Estela. Bom dia, Everton. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Cristina. Bom dia, André. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Narcisa. É isso. É isso aí. Agora vamos ouvir um pouquinho a palavra do Senhor. Estamos aqui numa sequência, né? Estamos numa sequência. Quem está aí desde da primeira parte dessa mensagem, as 5 virtudes em extinção na igreja, digita assim: eu. Já falamos sobre ficar alertas, já falamos sobre permanecer firmes, já falamos sobre mostrar coragem, que foi semana passada. Hoje nós temos mais uma para falar,
E aí, se Deus quiser, semana que vem, não é? Vamos dar continuidade. Então, abra a sua palavra, a palavra de Deus, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Aí um monte de gente, eu, glória a Deus, que coisa boa. Estamos mastigando, né, irmãos? Estamos mastigando, né? É isso. 1 Coríntios 16, irmãos. 1 Coríntios 16, o último capítulo, né? Estamos aqui já no finalzinho. 1 Coríntios 16, verso 13 e 14. Gente, eu vou ler a palavra aqui, vou fazer uma oração e a gente começa, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor à sua igreja: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Bom dia, Wagner. Bom dia, Isabelino. Glória a Deus. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Vamos orar aqui rapidamente? Senhor, nosso Deus e Pai, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és poderoso, ó Deus. Em Ti nós temos forças para caminhar mais um dia. Ah, querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de Te servir hoje, Senhor. Obrigado pelo privilégio de acordarmos hoje. Obrigado pelo privilégio de estarmos com a palavra de Deus aqui, disponível para nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos em mais uma madrugada de oração, com irmãos aqui, Senhor Deus, mais de 30 irmãos aqui presentes. E muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua voz, a Tua presença, Senhor. Sentirmos a Tua presença, de podermos falar com o Senhor, de poder colocar os nossos pedidos diante da cruz de Cristo. E agora, Senhor Deus, mais uma vez, onde vamos ouvir um pouco da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue direcionando os nossos corações em Ti e aprendermos um pouco mais com o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, que é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos lembra também de todas as coisas que já aprendemos. Então eu Te peço, Senhor Deus, nos abençoe, abra os ouvidos espirituais agora, que os nossos corações sejam terras férteis para receber a semente da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor Deus, mais uma vez com misericórdia e graça, porque Tu sabes que se não for o Senhor, eu não conseguiria abrir a boca. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, bom dia a todos que estão chegando aí, Deus abençoe. Nós estamos, pastor, professor, é o Cabral. Fala aí, queridão, Cabral lá de Curitiba, seja bem-vindo, privilégio estar contigo aqui. Estranhei quando colocou professor, falei, uai, tem aluno meu aqui, coisa boa. Estamos falando das 5 virtudes que estão em extinção na igreja, né? E nós já trabalhamos aqui 3 dessas virtudes que estão em extinção, mas se Deus quiser, nós não vamos deixar isso morrer na nossa vida, amém? Nós já falamos sobre ficar alertas, já falamos sobre permanecer firmes na fé, já falamos sobre mostrar coragem. Vamos lembrar rapidamente aqui sobre o que nós falamos. Essa igreja, a igreja de Corinto, uma igreja problemática, mas a gente não pode esquecer que era uma igreja que Deus tinha dado muitos dons espirituais para essa igreja, uma igreja que tinha um potencial incrível de crescimento, uma igreja muito articulada, uma igreja muito movimentada, uma igreja com muitos dons e talentos. Mas a igreja estava distraída, lembra que eu falei? A igreja estava distraída. E igreja distraída é alvo fácil do inimigo.
Uma igreja que está distraída, ela não tem vida de oração. Por mais que participe de live de oração, a vida de oração não existe. Louco isso, né? Mas eu não estou aqui orando. Mas sozinho não ora. Não tranca a porta do quarto para falar com o Senhor. No trânsito não ora. Em casa não ora. Só ora se alguém estiver orando com você. Mas sozinho não tem. Está distraído, está com a cara na tela do telefone. Está distraído com o culto. Está distraído com o trabalho. Está distraída. Uma igreja distraída é alvo fácil do inimigo. Não lê a palavra, não aplica o que leu, né? Não tem contato com a palavra de Deus. Não estou falando do nosso empenho em ler a palavra em 6 meses. Não é sobre isso. É uma igreja que realmente só pega a Bíblia no dia que o pastor abre para pregar um sermão. Mas em casa não tem leitura de palavra, não para ler um versículo sequer por dia. Uma igreja assim não está alerta, uma igreja assim não está vigiando, não está alerta. E a igreja de Corinto estava assim, distraída com as coisas, né? E aqui Paulo fala, fiquem alertas. É a primeira coisa que ele diz antes de se despedir em carta para a igreja de Corinto. A segunda coisa que ele fala é, permaneçam firmes na fé. Não é uma firmeza em si mesmo, não é uma firmeza na denominação, não é uma firmeza na cultura deles, mas é uma firmeza na fé. É permanecer firme naquilo que aprendeu. Sabe, você se lembra de coisas importantes que você aprendeu lá atrás? De coisas importantes que você aprendeu com um pastor que já pastoreou a sua vida, com um discipulador, né, que já discipulou a sua vida, alguém que começou a te ensinar o beabá da palavra de Deus. Esse tipo de coisa que a gente vai perdendo. Por quê? Porque as distrações, né? E aí a gente acaba ficando oscilante nessa fé. E eu falei, a igreja que oscila, vacila. Bom dia, Tânia. A igreja que oscila, vacila. Os irmãos estavam sem foco. O foco era no pastor A, no pastor B, no pastor C, porque o pastor fulano prega bem, porque o pastor Beltrano não prega bem, o pastor Cicrano não ora bem, e eles tinham pastores de preferência. O pastor da segunda-feira tem uma madrugada de oração legal, da terça-feira mais ou menos, da quarta-feira eu não gosto tanto não, o da quinta-feira eu gosto bastante, e o da sexta-feira nem vou. A igreja de Corinto estava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eles estavam assim, firmes em pessoas, firmes em características dos pastores, mas não estavam mais firmes na fé. Haviam esquecido o que haviam de fato aprendido e colocando a sua fé em pessoas, se iludindo com pessoas, né? E na cultura também, a cultura de Corinto é uma cultura muito movimentada, né? E aí eles estavam com coisas na cultura. Cultura é importante? É importante. Quem não gosta de comer um churrasco aqui em Campo Grande? Quem não gosta de ouvir uma boa música tocada para lembrar dos tempos de fazenda? Quem não gosta de comer um churrasco com mandioca? Eita, já tá dando água na boca, né? Quem não gosta de comer um arroz carreteiro? Quem não gosta de tomar um tereré? Eu não gosto porque eu não sou daqui, mas se tu falar em cuscuz perto de mim, é só falar a hora e o lugar que eu estou chegando. É cultura, mas isso não pode tirar a minha atenção. Isso não pode tirar a minha atenção do Senhor. Isso não pode abalar a minha fé. Isso não pode me desviar de Jesus. Eu preciso permanecer firme na fé. A outra coisa foi mostrar coragem. Por quê? Porque a igreja, e de um modo especial, a liderança, né? Todo mundo, mas a liderança de um modo especial, estava fraquejando demais, estava sem coragem, com medo. Com medo de quê, pastor? Com medo de confrontar o pecado. Existia uma situação em especial em Corinto que um dos irmãos da igreja já havia sido confrontado, mas não se arrependeu, continuou pecando. E esse irmão, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, e esse irmão estava cometendo uma imoralidade, e ele diz imoralidade tal
de se envolver com a mulher do seu próprio pai, a sua madrasta. Ou seja, traiu o pai com a madrasta, e a igreja estava orgulhosa daquilo. E não repreendia, não tirava esse mal do meio da igreja. Coragem, acabou a coragem, não tem mais coragem. Não tem coragem de pregar a palavra, não tem coragem de evangelizar alguém, não tem coragem de dizer, ei, você está errado, não tem coragem. Por quê? Porque a pessoa vai dizer, nossa, eu não gostei disso, vou falar com fulano de tal, vou marcar um dia para fofocar, porque o pastor falou que eu fiz um negócio errado. Pois é, isso acontece ou não acontece hoje? Será que um de vocês que está aqui não já foi repreendido por algum pastor ou por mim e não achou ruim? Pois é, só que aqui era essa situação. E outras mais, mas ele registra essa e ele diz, olha, eu não estou aí com vocês, mas em espírito eu me faço agora presente com vocês, e eu já dei a sentença, e a sentença é que eu entreguei esse irmão a Satanás, para ver se quando ele estiver diante de Jesus, a sua alma o seu espírito se salve. Mas eu estou entregando ele a Satanás agora para que a sua carne sofra, para ver se ele sente na pele a dor de pecar, a dor para se arrepender, para ver se no dia de Jesus ele se arrepende e a alma dele é salva. Então, Paulo aqui foi muito ousado, e a igreja do Senhor precisa ser ousada contra o pecado. Nós precisamos denunciar o pecado, e quando eu falo denunciar o pecado, não é só assim como eu estou fazendo hoje, pregando de uma maneira assim mais indireta. Não, é você saber que tem alguém que está em pecado e você ir lá e repreender em amor. A palavra do Senhor diz, admoestai-vos em amor. Admoestai-vos uns aos outros, né? Da mesma forma como a palavra diz, suportai-vos uns aos outros, diz admoestai-vos. Para admoestar alguém, eu preciso estar em Cristo. Para admoestar alguém, eu preciso estar alerta. Para admoestar alguém, eu preciso estar firme na fé. Porque não adianta eu admoestar em amor alguém, sendo que eu também estou num pecado que não me arrependo. Então eu preciso fazer isso, mostrar coragem. E hoje, dando sequência aqui ao que nós estamos lendo, Paulo diz, vou ler tudo, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, e hoje ele diz, sejam fortes. Meu Deus, como eu preciso dessa palavra hoje. Sejam fortes, sejam fortes. Escreve aí, eu preciso ser forte. Se você precisa, escreve aí, eu preciso ser forte hoje. Eu também preciso ser forte hoje. Porque estou fraco. Estou fraquejando. Eu preciso de um cuscuz com macaxeira, com carne de charque. Eu preciso ficar forte. Por isso que eu cantei, santo, santo é o Senhor, poderoso. Poderoso. Poderoso no hebraico é o grande El Shaddai, né? El Shaddai é o todo-poderoso. No grego é pantocrator. Pantocrator é poderoso, aquele que está realmente acima de todo o poder e tem todo o poder. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Sejam fortes. Queridos, igreja forte produz crentes constantes. Porque se você estiver fraco, você fica inconstante. Hoje você está bem, amanhã mais ou menos, depois de amanhã volta a ficar forte, aí depois fica fraco demais, aí depois está arrebentado, que não sabe o que fazer, e ora e não acontece nada, e chega um e dá uma palavra, e você está lá, aí depois na outra semana dá um pico, vai lá para cima de novo. E por que isso acontece? Porque existe uma fraqueza que não é uma fraqueza da carne, é uma fraqueza do espírito, é uma fraqueza espiritual. Igreja fraca é igreja fraca espiritualmente, queridos. E às vezes a gente tem um dia que está meio complicado. Por quê? Os dardos inflamados do inimigo, eles vêm. Quer ver, ó? Não estava preparado para falar sobre isso aqui não. Mas olha o que diz em Efésios. A carta aos Efésios, Paulo, ele fala sobre a armadura de Deus, mas quando ele fala sobre os dardos inflamados, ele fala de uma maneira interessante. Olha o que diz Efésios 6. Portanto, fiquem firmes,
cingindo-se com a verdade e revestindo com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados, eles vêm na mente da gente. Lembra das flechas que os guerreiros mandam? Esses dardos, eles são na ponta da flecha, pelo menos é isso que me vem à cabeça agora, posso estar enganado, mas eles vêm na ponta da flecha, eles colocam um produto ali que eu esqueci o nome, mas põe fogo e a flecha ela vai pegando fogo. Então quando ela pega ou na pessoa, a pessoa já é ferida com fogo, ou ela pega em algum lugar seco e aquilo pega fogo e mata as pessoas queimadas. Os dardos inflamados espirituais, eles vêm para nos ferir e nos queimar, nos consumir. E o diabo lança os dardos inflamados, mas existe uma coisa que aqui Paulo registra que apaga. Por quê? Porque é fogo. Apaga os dardos inflamados. O que é capaz de apagar os dardos inflamados? A palavra diz aqui que é o escudo da fé. Se você não tiver fé, você é queimado, consumido, destruído e morto. Você acaba ficando fraco espiritualmente pela falta de fé. Uma igreja que está fraca na fé, é uma igreja fraca espiritualmente falando. É comum isso nas igrejas hoje. Você está vendo a igreja cheia, mas a igreja está fraca. Uma igreja fraca, que o pastor se esforça para arrancar um amém. E às vezes, queridos, não é uma fraqueza mental, sabe? Um cansaço mental. Às vezes deixa eu ver a hora, misericórdia, eu me empolgo. Vou encerrar já. É uma igreja que está fraca, mentalmente não, fisicamente não, mas fraca espiritual. Então é muito comum em igrejas que não buscam a força do Senhor. A igreja de Corinto já estava fraquejando por conta do pecado. O pecado fraqueja o crente. O pecado não confessado, ele deixa o crente fraco espiritual. Quanto mais nós tiramos o pecado do meio da igreja, mais forte nós ficamos no Senhor. A igreja que está vivendo em pecado é uma igreja que está fraca espiritualmente. Então, se você perceber que a congregação está fraca espiritualmente, você pode perceber que os irmãos estão em pecado. Os irmãos estão sem confessar pecados. O que diz em 1 João? Quer ver? Vamos ler? 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se confessarmos, eu não vou nem abrir aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados. Mas o problema é que as pessoas não estão mais confessando o pecado. As pessoas não estão mais falando. Por quê? Vários motivos. Não confiam mais nas pessoas, porque elas vão falar do pecado e as pessoas vão fofocar e ela fica com medo daquilo. Mas aí você não procura direito, porque sempre haverá alguém de confiança. Sempre haverá um pastor sequer de confiança. Você não confia em todos os pastores? Que pena, deveria confiar. Mas pelo menos um você pode confiar. E você precisa confessar o seu pecado, se arrepender dos seus pecados. Porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar pecado e purificar de toda injustiça. Quem confessa pecado é forte espiritualmente. Quem não se arrepende, não confessa dos seus pecados, é fraco espiritualmente. Por isso que Paulo fala: sejam fortes. Não é forte de músculo, não é forte mentalmente, não é forte fisicamente, não, é forte espiritualmente. Eu só consigo ficar forte, eu só deixo de ser fraco, um fracote, se eu busco a força do Senhor. A força do Senhor só vem na minha vida se Ele encontrar um coração arrependido. Um coração em que Ele ache arrependimento, contrição, devoção genuína. Amém, queridos? Então que hoje nós possamos colocar diante do Senhor aquele pecado de estimação que falta a gente criar vergonha na cara.
Essa é a palavra, queridos. Eu não consigo encontrar uma palavra mais bonita que essa, não. Essa palavra é rebuscada, é uma palavra santa, é uma palavra fina, é uma palavra que só fala quem está realmente envolvido com as coisas de Deus. Nós precisamos ter vergonha na cara. Entendeu? Entendeu, crente? Amém? Eu não vou mandar você digitar, eu preciso ter vergonha na cara. Não, eu não faço isso não. Mas eu preciso, pastor Romualdo, eu preciso ter vergonha na cara. Para quê? Para me arrepender daquele pecado que eu acho que é um pecadinho bobo. É uma bobeirinha, é uma besteirinha. Isso aí Deus sabe, Deus sabe do meu coração. Ah, não, isso aí é besteira. Deus sabe, não preciso confessar isso não. Não, queridos, você precisa ter vergonha na sua cara. Eu preciso ter vergonha na minha cara. Dói, né? É chato ver isso, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, tenha vergonha na sua cara, com insulto. Não, mas vamos falar bem bonitinho. Eu preciso ter vergonha na minha cara. Para quê? Para confessar pecado. Ou tu quer me dizer, 42 pessoas, 46 pessoas, ou tu quer me dizer que tu não tem pecado? Ou tu quer me dizer que tu não tem um negocinho aí que nunca resolveu? Crente, esse mesmo texto que a gente acabou de ler, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Primeiro que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar toda injustiça. E em seguida diz assim, porque nós, se dissermos que nós não temos pecados, nós fazemos ele mentiroso. E a verdade dele não está em nós. Ah não, queridos, nós temos que confessar os nossos pecados todos os dias, criar vergonha dessa carinha bonita e dizer assim, Senhor, hoje eu tenho mais uns 10 para confessar para o Senhor e deixar. Confessar e deixar. Não é confessar e no outro dia ter que confessar o mesmo, não. Confessa e deixa. Aquele que confessa seus pecados alcança misericórdia. Confessa e deixa. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor. Meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para criar vergonha na nossa cara. Como nós precisamos, ó Deus, criar vergonha na nossa cara, Senhor. Por quê, Senhor? Porque nós somos sem vergonhas. Nós estamos sendo sem vergonhas e isso nos deixa fracos espiritualmente. Nós estamos sendo crentes sem vergonha porque nós estamos sendo crentes denominacionais, religiosos, que vai à igreja, mas não muda de vida. Nós estamos sendo um crente, Senhor Deus, que não tem vergonha na cara porque nós não confessamos pecados, então nós somos sem vergonha, Senhor. E depois a gente fica reclamando da nossa vida para um e para outro, mas o pecado continua nos consumindo. Nós não estamos buscando a vida de santidade que o Senhor quer que nós busquemos, Pai. E nós precisamos confessar hoje os nossos pecados ao Senhor. A nossa madrugada de oração não pode ser somente pedindo, mas nós precisamos nos arrepender e agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, mesmo nós não nos arrependendo de coração. Obrigado pela Tua palavra, quando diz para nós hoje, seja forte, Romualdo, seja forte. Para eu ser forte, eu preciso buscar a força do Senhor. Para eu buscar a força do Senhor, eu preciso me arrepender, porque o Senhor não habita num coração cheio de pecado, que não se arrepende. O Senhor não fortalece aquele que não quer se arrepender. O Senhor não fortalece aquele que não quer uma vida de arrependimento no Senhor. Por isso, ó Deus, afasta do nosso coração esse orgulho do inferno que nos deixa, Senhor, sem condição nenhuma de confessar pecado. Esse orgulho maldito que invade a nossa vida e deixa a gente totalmente longe do Senhor. Afasta de nós, Senhor Deus, esse orgulho que nos impede de perdoar as pessoas que já demonstraram que querem de novo um relacionamento conosco. Que nós possamos perdoar, Senhor. Que nós possamos te pedir perdão e perdoar aqueles que já nos ofenderam. É a nossa oração, ó Deus.
que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória